Olá, eu sou a Paty Kirsch e hoje eu vou falar sobre vampiras e sexualidade feminina na mídia. Vampiras foram o assunto do meu mestrado, então por isso eu as conheço em profundidade. Conheço muitos produtos culturais que abordam a figura da vampira. Logo aqui na capa dos slides, a gente tem essa imagem de duas vampiras. E a gente percebe uma certa insinuação de que elas sejam um casal. Os casais de mulheres são um fetiche em geral, são fetichizados para o olhar masculino, né? Inclusive, se fala em casal lésbico, e quando talvez nem fosse um casal lésbico, talvez fosse duas mulheres bissexuais, mas o termo sempre usado nesse fetiche é casal lésbico, né? Então, aqui a gente tem o que as pessoas entenderiam como um casal de vampiras lésbicas. Elas estão servindo a um fetiche, uma ideia. E a vampira, normalmente, ela representa uma mulher com uma sexualidade mais voluptuosa, mais livre, mais solta do que a mulher humana. Então, começando do começo, a gente precisa falar sobre o preconceito contra a mulher, né? A visão do feminino como inferior, a desqualificação do feminismo e também a questão do controle da sexualidade. Machismo, diferente de sexismo, são traduções imprecisas. O machismo é um fenômeno cultural da América Latina, se refere a um modelo de homem macho, que seria um homem misógino, um homem que tem preconceito contra a mulher. E em inglês é sempre usado o termo sexismo, que normalmente acaba sendo traduzido para machismo, porque em português as pessoas não usam muito o termo sexismo, não é usual. Mas o termo sexismo ele se refere ao preconceito de sexo. O preconceito por sexo é um termo genérico. Assim como racismo é um termo genérico no que se refere ao preconceito por raça. A questão é que o sexismo seria o preconceito contra o sexo feminino, porque o sexo masculino, na verdade, não sofre discriminação. Mas o termo mais importante aqui é misoginia. Misoginia é o termo que se refere mesmo ao ódio contra as mulheres. Essa aqui é a definição do Alan Johnson. Eu vou ler agora. Misoginia é uma atitude cultural de ódio às mulheres simplesmente porque elas são mulheres. Trata-se de uma parte fundamental do preconceito e da ideologia sexistas e, como tal, constitui uma base importante para a opressão das mulheres em sociedades dominadas pelos homens. A misoginia se manifesta de várias maneiras diferentes, de piadas e pornografia à violência e ao autodesprezo que mulheres podem ser ensinadas a sentir em relação ao próprio corpo. Existe uma negação, uma invisibilidade da misoginia. A misoginia aparece na depreciação do movimento feminista, porque é claro que o ódio às mulheres aparece também no ódio ao movimento que defende os direitos das mulheres. E o termo misoginia não costuma ser utilizado. Vários crimes que são contra mulheres porque elas são mulheres. Toda vez que uma mulher é assassinada por um parceiro ou ex-parceiro porque ela não queria relação, ou por qualquer outra razão, né? Porque não fez o almoço, porque estava usando uma roupa curta. Todos esses crimes, eles são tipificados por esse desrespeito às mulheres, essa ideia de que as mulheres devem se submeter à vontade dos homens. E muitas vezes crimes de ódio, como massacres, quando um atirador mata apenas mulheres ou a maioria de mulheres, não se fala no crime como um crime de ódio, como um crime misógino.
Aí a gente tem agora a questão da desqualificação do feminino. Nas práticas sexuais BDSM, bondage, dominação, bondage, disciplina, dominação, submissão e sadomasoquismo, o ato da feminização é um ato humilhante para o homem. E muitos homens sentem prazer com um fetiche chamado fetichismo travestico, que é quando eles se vestem de mulher, entre aspas, né? Eles usam calcinha e roupas femininas. E isso tudo é proibido para eles, por um lado, mas isso também é degradante para eles, pelo outro. Tudo isso porque o homem parece se definir, na verdade, como um não mulher. O homem tem que ser o oposto do que é uma mulher. Caso contrário, isso é humilhante para ele. Então a gente tem aqui essa citação, Goldenberg é um psicanalista. Quando alguém se define como não outro, ou exatamente o oposto de um outro, isso acaba acarretando ódio por esse outro, pois ele precisa do outro para se definir, ou seja, ele não existe sem a destruição de um outro. Então, o que acontece na maioria das culturas do mundo com os homens é isso: eles precisam desqualificar a mulher para se sentirem homens, para se constituírem como homens psiquicamente. Nisso a gente acaba vendo também a desqualificação de produtos culturais que agradam mulheres e que têm mulheres como protagonista. Isso aconteceu recentemente com Crepúsculo e 50 Tons de Cinza. Também existe um ódio muito grande pelos chamados female fandoms, que são os grupos de mulheres ou meninas que se unem para curtir algo. Muita gente argumenta que mas Crepúsculo é ruim, 50 Tons de Cinza é ruim. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, mas o fato é que existem muitos produtos culturais que homens apreciam, que são muito ruins ou de qualidade duvidosa, e nem por isso existe um gozo social em se destruir esses produtos. Eu posso dar como exemplo a franquia Velozes e Furiosos, por exemplo. É uma franquia de filmes todos praticamente iguais, com pessoas fazendo coisas muito perigosas e que não deveriam ser feitas na vida real. Mas homens gostam, aparecem corpos de mulheres e carros, e tudo isso é visto como normal, não tem grupos de pessoas que odeiam Velozes e Furiosos ou que optam por falar mal de Velozes e Furiosos. E eu poderia citar vários outros tipos de filmes de ação, que tem séries de vários filmes que são praticamente iguais e homens gostam. Também um outro termo, né? É interessante porque se fala em carro de mulher, é uma técnica para aumentar o valor do carro, porque as pessoas sabem que mulheres são mais cautelosas. O seguro de carro para mulheres é mais barato e o número de mulheres que se envolvem em acidentes é significativamente menor. A gente vê aqui por esses gráficos, por esse gráfico, né, a diferença do número de acidentes com condutores do sexo masculino e condutoras do sexo feminino. Então, a gente vê aqui que no intervalo de 30 a 40 anos, né, isso no ano de 2011, a gente tem mais de 70 mil acidentes provocados por homens e menos de 10 mil provocados por mulheres. E não adianta dizer que, mas tem menos mulher dirigindo, por exemplo. Porque a gente teria que ter uma diferença muito grande entre homens e mulheres dirigindo para poder justificar isso. E em grandes cidades como São Paulo, por exemplo, já está 50% entre condutores e condutoras. Então, não faz sentido esse tipo de argumento. Mas mesmo assim, a forma como mulheres dirigem ainda é motivo de chacota no senso comum. Ainda se trata como se aquele jeito que homens dirigem fosse o legal. Aquele jeito agressivo, que
pode causar acidentes com ultrapassagens perigosas, né? E manobras muitas vezes arriscadas, cometendo mais infrações, inclusive, né? Como se isso fosse legal. A gente tem também a rejeição ao corpo feminino, porque acontece uma coisificação pela mídia. O corpo feminino é tratado como um produto que pode ser exibido, vendido, consumido, inspecionado, aprovado ou reprovado. A gente tem a interdição do direito de despir os seios em público, enquanto que homens podem mostrar, mesmo homens que têm muitas vezes aquele volume de peito, eles podem mostrar em público. Então as mulheres não têm o direito de ficar com o seio nu em público, às vezes até para amamentar, devido à erotização dos seios pelos homens, na verdade. E essa também é uma forma de controle do corpo feminino, assim como a proibição do aborto, que é uma medida reguladora do comportamento sexual feminino. Muita gente fala que se a mulher fez sexo, então ela tem que arcar com as consequências disso, mas ninguém fala no homem que fez sexo com ela. É muito curioso. E o corpo masculino, na verdade, ele só é valorizado pelo pênis, porque o homem, ele é um não corpo. Ele não precisa tanto da aparência do corpo bonita para ser valorizado. Ele precisa ter pênis. Quanto maior, melhor. Mas ele pode ser valorizado por ser inteligente, competente, simpático, carismático, inteligente, enquanto que a mulher, ela precisa ser bonita para ser bem aceita, inclusive por outras mulheres. A gente tem um aprendizado de gênero social e nisso acontece o que o senso comum chama de interesse feminino, como casamento, filhos, beleza, fofoca, horóscopo. Isso aparece em portais da internet, em revistas, por exemplo. Agora aqui, comparando um pouco o controle do corpo feminino e masculino, né? Essas duas manchetes são do mesmo site, Ego, e a gente vê aqui dizendo que a Lana Del Rey está exibindo quilinhos a mais em show, quando na verdade ela não está gorda. E aqui fala que o Thiago Lacerda tá charmoso com barriguinha, quando na verdade ele está meio gordo. Então a gente vê como a tolerância por um defeito, entre aspas, no corpo do homem é muito maior do que no corpo da mulher, né? Na mulher se procura, na verdade, um defeito. E no homem não, no homem é tudo charme, tudo bacana, né? Tudo legal. Isso são consequências diretas do mito da beleza, que é um controle do comportamento feminino, ao mesmo tempo que limita as possibilidades de crescimento das mulheres, porque elas têm que gastar tempo e dinheiro para ficarem bonitas. Também tem a questão da supressão dos apetites. Em torno de 90 a 95% dos casos de anorexia e bulimia, que são transtornos alimentares, ocorrem com mulheres. Então, mulheres ficam sem comer, elas comem menos. Prazeres são interditados às mulheres para que obtenham aceitação, seja através da aparência, seja através do caráter. Quer dizer, a mulher não pode comer comida e também não pode comer no sentido de fazer sexo. Todas essas implicações de prazer são negadas às mulheres. Além disso, mulheres ganham menos e trabalham mais. O serviço doméstico ainda fica quase que integralmente nas costas das mulheres. Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Avon no Brasil, em 2013, com 995 homens, né, 89% dos entrevistados afirmaram considerar inaceitável que a mulher não mantenha a casa em ordem. É bastante. E ainda 43% concordaram com a frase: o homem pode até ajudar, mas quem deve ser responsável por cuidar da casa é a mulher. É muito forte. Né? É uma concepção de que a mulher é responsável pelo serviço doméstico, independente de estudar ou trabalhar. Também existe uma naturalização da agressividade masculina contra a mulher. Né?
Essa aqui é uma foto de uma página de uma empresa de carvão. Realmente, o carvão se chama Piriguete, dizendo pega fácil. Coloca um desenho de uma mulher com pouca roupa, com salto alto, vários símbolos, né, de sensualidade, e a ideia de que é uma mulher que faria sexo com facilidade, fazendo alusão ao carvão pegar fogo, né? A agressividade é muitas vezes associada à própria natureza da sexualidade masculina, né? Por muito tempo houve uma recusa em se usar o clorofórmio no parto das mulheres para que elas não sentissem dor. Era tratado como se a mulher sentir dor fosse bom. E vários termos, né, que são usados para se ofender mulheres, eles sempre carregam o peso da sexualidade. E é chamado de slut shaming em inglês. É a mulher ter vergonha do comportamento sexual dela. E o termo piriguete ou piriguete também ele vem da ideia da mulher ser perigosa, né? Quer dizer, que a mulher que faz sexo ou a mulher sedutora, ela é perigosa. É uma profunda ideia de que existe um perigo na sexualidade da mulher. Aqui nós temos algumas imagens da publicidade em que mulheres estão de maneira glamurosa sofrendo violência. Essa particularmente da mulher numa fogueira, ela é bem assustadora, porque mulheres realmente foram queimadas em fogueiras durante a Inquisição, principalmente. A maioria das vítimas eram mulheres acusadas de feitiçaria. Então, é particularmente assustadora essa cena, mas as outras também são, né? Uma mulher torturando outra mulher, mantendo em cárcere privado, um homem aparentemente enforcando uma mulher sobre um carro. Aqui nessas outras a gente tem a Lindsay Lohan prestes a ser assassinada, né, jogada no chão, um cara apontando uma arma para ela. Na outra, que é da Calvin Klein, a simulação do estupro coletivo, né, com pessoas bonitas, mas não deixa de ser um estupro coletivo. E na outra, um homem com uma roupa muito chique, aparentemente fazendo sexo com uma mulher em cima do... prostada, né? Sobre um balcão de uma cozinha. Sempre cenas em que a mulher é sexualizada enquanto... e tratada como um objeto e vítima de violência. Então vamos falar agora da ameaçadora sexualidade feminina na imagem da vampira. Segundo de Kistra, que é um pesquisador que tratou muito, que trabalha muito com a questão da sexualidade feminina e como ela aparece em produtos culturais. No início do século XX foi estabelecida uma intensa relação entre a vampira e a mulher humana. Várias linhas de pesquisa tinham argumentos que culminavam nessa ideia da sexualidade feminina como algo nocivo. E a vampira foi uma das figuras mais escolhidas para essa representação, né? O estereótipo da vamp surgiu quando a atriz Theda Bara interpretou a personagem, que se chamava Vampira, no filme mudo A Fool There Was. Era uma personagem caracterizada por ter cabelos escuros, pele clara, seduzir homens por diversão e levá-los à ruína. E ainda existe esse arquétipo da vamp até hoje. E é curioso que até hoje, que ainda hoje seja difícil para que mulheres realizem seus desejos sexuais. Investigar como esses estereótipos femininos são tratados em produtos culturais é fundamental para a gente analisar o tratamento dado à sexualidade feminina em nossa sociedade. Investigar como esses estereótipos femininos são tratados em produtos culturais é fundamental para a gente analisar o tratamento dado à sexualidade feminina em nossa sociedade,
porque produtos culturais educam as pessoas. Eu concentrei o meu trabalho na série The Vampire Diaries, que é baseada numa série de livros com o mesmo nome. E é uma mistura de sobrenatural, terror, fantasia e romance. A adaptação fez muitas alterações na história original do livro. Sinteticamente, Helena Gilbert é uma adolescente que acaba de perder os pais num acidente de carro. Então ela volta às aulas e conhece o vampiro Stefan Salvatore. Ele tem um irmão chamado Damon e os dois têm uma rivalidade de 145 anos por terem amado a mesma mulher, a Catherine Pierce, no passado. Helena Gilbert, ela é duplo da Catherine, quer dizer, ela tem o mesmo corpo, só que ela tem outra personalidade. Né? E aí acaba se repetindo a história. Ela também acaba tendo o amor dos dois irmãos, mas, diferente da Catherine, ela não se relaciona com os dois ao mesmo tempo. E atualmente eu acho que está na 7ª temporada, se eu não me engano. A história não é maniqueísta, os personagens mostram várias faces. E é importante dizer que a Catherine é uma vampira. Ela nasce em 1473 na Bulgária como Katerina Petrova e adolescente humana ainda, ela é engravida, solteira e é punida por isso. Seu pai tira a sua filha de seus braços logo após o parto, ela não tem chance nem de ver a menina, entrega para adoção. E além disso, ela ainda é banida da Bulgária. Ela acaba se transformando Ela acaba se transformando em vampira quando ela está fugindo de Klaus, que é um outro vampiro muito malvado, que deseja usá-la num ritual. Então, o objeto de valor dela é a liberdade. Ela está sempre condenada a ser clandestina. Ela é livre, mas ela é solitária. E ela acaba morrendo na 5ª temporada, pouco tempo após ter conhecido a filha dela. Ela consegue reencontrar a filha, mas o seu espírito não consegue fazer a passagem. É levado por uma ventania de espíritos assustadores. É uma forma velada de dizer que ela não tem redenção, enquanto que os personagens masculinos têm, ela não tem. Aí já, agora falando do conflito principal da série, a Helena, ela encontra em Stefan a alegria que parecia perdida com a morte de seus pais. Ele se torna então o objeto de valor da Helena. Damon é o irmão mais velho de Stefan, dominador, desumano, abusivo, faz o que considera melhor, independente do que a Helena pensa, nunca se arrepende. A relação dele com a Helena é assumidamente doentia, ameaça e até mata parentes e amigos dela diante de rompimentos. Pratica violência de gênero, usa termos chulos, insulta garotas, desdenha a inteligência e competência delas. Enquanto que o Stefan é compreensivo, humano, respeita as escolhas de Helena, sente remorso pelas coisas erradas que já fez, é um parceiro não abusivo, cavalheiro, não pratica violência de gênero, fica irritado diante de julgamento da conduta sexual de mulheres, inclusive bate no Tyler por ter insultado a Caroline. E apesar de amar a Helena, ele fica feliz por ver que seu irmão Damon se torna uma pessoa melhor ao lado da Helena. E aqui a gente tem algumas fotos de cenas da série. Nessa superior à esquerda, a Helena cuida de uma ferida do Stefan. E ela é caracterizada com cabelos lisos, um colar que o Stefan deu, blusa verde-oliva, casaco azul escuro, calça jeans índico. Apresenta um olhar preocupado diante de Stefan, enquanto cuida justamente do ferimento que a Catherine fez. Já a gente vê no fotograma inferior direito, a Catherine, já vampira, usa botas de salto fino, pretas, calça, casaco pretos. O único ponto de cor é a blusa lilás.
A sua postura é relaxada, mas ao mesmo tempo é desafiadora diante de Damon, né? Ela apoia a bota na parede a fim de evidenciar que ela está de salto. Já que no episódio Plano B, então a gente tem nesse episódio, Plan B, duas cenas de sexo que ocorrem ao mesmo tempo. A Helena com o Stefan e a Catherine com o Mason. A gente vê aqui como a Helena olha para o Stefan com carinho, enquanto que a Catherine olha confusa pela desconfiança do Mason. Já que a gente tem uma festa íntima do Damon, né, no qual ele está chateado e essas meninas todas que aparecem, cujos corpos estão sendo exibidos como objetos na casa dos irmãos, essas meninas todas elas estão sob efeito da hipnose do Damon. E seria o equivalente a que elas tivessem sido drogadas e ele estivesse ali usando os corpos delas. Quando o Stefan chega, ele pergunta, essas garotas? Ele fala, vão acordar no dormitório com ressaca, não vão lembrar de nada. Então, assim, simbolicamente, o que o Damon está fazendo é estuprando essas garotas. Mas isso é tratado como se fosse algo divertido na série, como se fosse engraçado que ele haja dessa forma. Quando, na verdade, o que ele está fazendo é um tremendo absurdo. Então, a gente tem, no caso de Vampire Diaries, o fenômeno da atração pelo abusador. No livro, o Damon realmente estupra simbolicamente a Helena. Ele a força a ceder o pescoço para ele morder, ameaçando a irmã dela. No seriado, ele estupra, de fato, tanto a Caroline quanto várias outras garotas. E isso aqui na rede social Fanpop, observação feita em janeiro de 2014. No spot, Stefan e Helena, 5.928 fãs. Damon e Helena, 10.089 fãs. De Helena tem mais de 70% a mais que Helena. E não é possível a gente afirmar quantas fãs estão em ambos os spots, mas de qualquer forma é uma diferença significante. Parece existir um ideal de masculinidade no qual o homem deve desrespeitar a mulher, como se fosse mais divertido se ele for dessa forma, né? E tem uma intencionalidade na construção das personagens, né? A humana é protagonista, a vampira é antagonista, mas o Damon nunca deixa de ser protagonista. Então aqui a gente tem algumas conclusões. Na mídia de ficção atual, a mulher ainda é subrepresentada. Há uma rejeição ideológica, ora consciente, ora inconsciente. Apesar das relativamente recentes mudanças nos costumes sexuais, ainda existe uma associação arbitrária entre sexualidade feminina ativa e caráter ruim. Então, devido à necessidade de comunicação com o público-alvo, produtos culturais costumam legitimar valores aceitáveis para o segmento, né? Existe um conservadorismo forte em algumas regiões dos Estados Unidos, então o produto ele ousa um pouco, mas se mantém em outros pontos. Não é aleatório colocar a mocinha como recatada e a bandida como libertina. Isso é um processo institucionalizado de misoginia, no qual a sexualidade feminina é rejeitada, por mais divertida que possa parecer. A Catherine entretém à medida que traz conflito para a trama, mas o seriado deixa a mensagem de que fazer sexo com vários homens é típico de mulheres malvadas que não podem encontrar redenção. O Damon encontra redenção namorando Helena, inclusive porque a audiência, que é público jovem feminino, assim deseja. O discurso ideológico do produto, direcionado ao público-alvo, que é jovem, né, tem uma faixa etária de 18 a 32 anos. E uma coisa que é interessante também pontuar é que as atrizes do seriado são todas mais jovens que os atores. Inclusive, o ator que faz papel de irmão mais novo da Helena, ele é, na realidade, mais velho que a atriz que faz a Helena.
E o ator que faz o Damon, ele já tá beirando os 40 anos agora. Mas ele tá fazendo papel num rapaz de 26 e ninguém acha isso ruim. Mas as atrizes, elas têm uma vida útil bem mais curta. Elas não são aceitas mais velhas, é muito raro que elas sejam aceitas, né? E quando elas são aceitas, elas têm que realmente aparentar mais jovens. E isso mostra muito o quanto a mulher tem prazo de validade na nossa cultura. Aqui a gente tem algumas referências bibliográficas que eu vou deixar na descrição. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.